Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de sequências. E a gente vai começar nossa aula com um exercício. Queremos saber para que valores de R a sequência R elevado a N é convergente. Então vamos lá. Primeiro, observe que, considerando a função exponencial f de x igual a r elevado a x, se o r ele é maior do que 1, então essa função ela cresce exponencialmente. E aí o limite, quando x vai para mais infinito, de r elevado a x, isso aí vai ser igual a mais infinito. Então aqui a gente já sabe que se o r for maior do que 1, só que essa função aqui, essa sequência ela vai divergir. Logo, se r é maior do que 1, a sequência AN igual a R elevado a N é divergente. Agora olha só, se R ele for menor ou igual do que menos 1, então, em primeiro lugar, observe que o módulo de R elevado a N vai ser sempre maior ou igual do que 1. E quando o N for par, então assim, o R é um número negativo. Quando o N for par, então nós vamos ter que o R elevado a N vai ser um número positivo. Se N é ímpar, então o R elevado a N vai ser um número negativo, e portanto o R elevado a N vai ser menor ou igual que menos 1. Então, ó, conforme o N vai crescendo, né, passando por números ímpares e pares, o valor da sequência ele vai alternando entre valores maiores do que 1 e menores do que menos 1. Então, nisso aí ele vai ficar oscilando para sempre. Então, ele não vai ter como convergir para nada. Então, logo, se R é menor ou igual do que menos 1, a sequência AN igual a R elevado a N também é divergente. Depende, se por um acaso o R for igual a menos 1, ele vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Agora, se por um acaso
o R for menor do que -1, for tipo assim, -2, por exemplo, então ela vai meio que ficar oscilando entre positivo e negativo, mas ela vai meio que abrindo, ela vai para infinito, para mais infinito e menos infinito, vai ficar oscilando, por exemplo. Oi? Sim. Assim, né? Depende dessa oscilação. Que aqui, no caso, é porque ela vai oscilar entre. Tipo assim, se a gente for desenhar aqui um gráfico. Você tem aqui o 1, você tem aqui o -1. Então, ela vai ficar oscilando aqui para cá, sabe? Tipo, ela vai ficar com esse buraco aqui, sabe? Então, assim, ele não vai ter como se aproximar de ninguém. Mas a gente vai ver um caso agora, quando a gente vai ver aqui ainda nesse exemplo, uma situação em que ela vai ficar oscilando, mas ela vai convergir para um lugar. A gente vai entender como que isso é possível. Beleza. Agora, se por um acaso, se R for igual a 1, se o R for igual a 1, então eu vou ter 1 elevado a n e vai ficar sempre 1. Então, se o R for igual a 1, a sequência vai ser constante igual a 1. Então, a n vai ser constante igual a 1 e, portanto, convergente. Se ela é constante, ela converge para a própria constante. Agora, se R se R for menor do que 1 e maior ou igual do que 0, sabemos que a função exponencial f de x igual a r elevado a x, ela vai convergir para 0. Então, se eu tenho um número que é menor do que 1 e positivo, e eu começo a multiplicar ele por ele mesmo, ele vai diminuindo cada vez mais e ele converge para 0. E agora, se o R ele for maior do que -1 e menor do que 0, então aqui está um caso onde ele vai ficar oscilando, mas ele vai convergir para 0. A n igual a r elevado a n ficará oscilando entre valores positivos e negativos. Mas o módulo de Rn vai ser igual ao módulo de R elevado a n, e o módulo de R é um valor entre 0 e 1. Logo, o módulo de Rn
converge para zero. E como a gente viu na outra aula, se eu tenho que o módulo de uma sequência ela converge para zero, então a sequência em si, sem o módulo, também tem que convergir para zero. Então, portanto, Rn converge para zero. Então, ó, em resumo, a sequência R elevado a N, ela vai será divergente se R for menor ou igual que menos 1, ou R for maior do que 1, e convergente caso contrário. E eu tenho uma imagem aí, ó, de alguns exemplos. Ó. No caso onde o R é maior do que 1, ela vai crescer e vai explodir. Se o R for constante, for igual a 1, então a sequência vai ser constante igual a 1. Ó. Ela vai ficar sempre nessa altura aqui. Se o R estiver entre 0 e 1, ela vai decrescer aqui e convergir para zero. Se o R estiver entre menos 1 e 0, ela vai ficar oscilando, só que ela vai ficar oscilando cada vez mais próximo do zero, e ela vai convergir para zero. E no caso do R for menor do que menos 1, ela vai estar aqui, ela vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e assim por diante. Então, em resumo, né, que a gente viu agora nesse exemplo, a sequência R elevado a N, ela vai ser convergente se o R estiver entre menos 1 e 1, incluindo 1, e divergente para todos os outros valores de R. E no caso do R estiver entre menos 1 e 1, eu tenho que o limite vai ser igual a zero, caso o R esteja estritamente entre menos 1 e 1, e o limite vai ser 1, caso o R seja igual a 1. Agora vamos ver uma definição aqui que diz assim: uma sequência ela é dita ser crescente se a n é menor do que a n mais 1 para todo n maior ou igual do que 1. Ou seja, sempre que eu avanço o valor do n, eu obtenho um número maior. Então eu tenho que o A1 é maior do que o A2, que é maior do que o A3 e assim por diante. E a sequência é chamada decrescente se toda vez que eu aumento o valor do n, eu decresço o valor da sequência. Então, a n é maior do que a n mais 1 para todo n maior ou igual do que 1. E a sequência, se ela for ou o crescente ou decrescente, né, então qualquer um dos casos, a gente diz que a sequência ela é monótona. Que ela é monótona, que ela vai sempre numa direção só.
ela ou sempre cresce ou sempre decresce. Então, nesse caso, a sequência vai ser monótona. Por exemplo, a sequência AN igual a 3 sobre N mais 5, ela é decrescente, pois, olha só, 3 sobre N mais 5, se eu adicionar uma unidade aqui embaixo no denominador, eu vou obter N mais 6, e então aqui eu tenho duas frações que tem o mesmo numerador, mas o numerador dessa fração daqui é maior do que o numerador dessa fração daqui. Então, logo, esse número vai ser maior do que esse número. Então, toda vez que eu avanço uma unidade na minha sequência, eu vou decrescer o valor. Então, isso aqui é uma sequência monótona decrescente. Observe que aqui, né, eu utilizei um valor n genérico. Né? Isso aqui vai valer para qualquer valor de n que eu colocar aí. Eu posso colocar n igual a 1, 2, 3, que isso aqui é verdade. Mostre que a sequência AN igual a n sobre n quadrado mais 1 é decrescente. Como é que a gente consegue mostrar isso? Ó, queremos mostrar que n sobre n ao quadrado mais 1 é maior do que o termo seguinte. Quem vai ser o termo seguinte? Se eu tenho n aqui, o termo seguinte vai ser com n mais 1 no lugar onde eu tenho n. Então, eu vou ficar com n mais 1 sobre, e aí no lugar do n aqui eu boto n mais 1. n mais 1 ao quadrado mais 1. Então, ó, onde eu tinha n, eu botei n mais 1. Então, isso é o que queremos mostrar. Então, se eu conseguir mostrar isso aqui, que isso aqui é verdade, eu acabei de mostrar que a sequência ela é decrescente. Então, tá. Mas olha só, essa desigualdade aqui, ela só é verdade se somente se isso vezes isso, deixa eu pensar aqui, isso vezes isso é maior do que isso vezes isso. Então, tipo assim, como isso aqui são tudo termos positivos, eu posso jogar isso para cá multiplicando, isso para cá multiplicando, e a desigualdade vai se manter. Então, isso aqui, essa desigualdade, ela é verdade se somente se n vezes n mais 1 ao quadrado mais 1 é maior do que n mais 1 vezes n ao quadrado mais 1. Beleza, então, ou seja, se isso aqui é verdade, se somente se, ou seja, apenas se isso aqui for verdade, então, eu mostrar que isso é verdade, eu concluo que isso é verdade. Então, vamos tentar agora manipular isso aqui. Vamos verificar se isso aqui é verdade. Então, eu vou expandir as coisas aí. Então, eu tenho n vezes n ao quadrado mais 2n mais 1 mais 1 maior do que n ao cubo mais n ao quadrado mais 1. Então, eu vou ter n ao cubo lá de cá, mais 2n ao quadrado, mais 2n,
maior do que n ao cubo mais n ao quadrado mais n mais 1. Então, olha só. Isso aqui é verdade se e somente se isso daqui é verdade. Então, beleza, vamos continuar manipulando aqui. Eu posso cortar isso com isso. E aí eu vou ficar com... Eu posso passar isso aqui, né? Pro lado de cá. E aí eu vou obter n ao quadrado mais n é maior do que 1. Então eu pergunto, essa desigualdade aí, ela vai ser verdade, assumindo que n é maior ou igual do que 1? Vai, né? Tipo, isso daqui sempre vai ser maior do que 1, porque eu vou ter aqui um número maior do que 1 ao quadrado, mais o número, assim, quer dizer, o número maior igual do que 1 ao quadrado, mais o número maior do que 1, com certeza vai dar um número maior do que 1, né? Na verdade, tipo, a gente tem até que n ao quadrado mais n vai ser sempre maior ou igual do que 2, inclusive. Então, ou seja, essa desigualdade daqui, ela sempre é verdade. Então, e a gente viu aqui, né, como eu fui passando aqui, cada uma dessas igualdades aqui, ela é verdade se somente se a anterior é verdade. Logo, como essa desigualdade é verdade, então essa tem que ser verdade. E com isso concluímos que, de fato, a minha sequência ela é decrescente. Então, resumindo, para provar que essa sequência é decrescente, eu tenho que mostrar que o termo AN é maior que o termo AN mais 1, seja qual for o N. Aí a gente fez umas manipulações nessa desigualdade aqui e a gente chegou nessa desigualdade aqui. Então, assim, a gente meio que simplificou essa desigualdade. A gente chegou numa desigualdade mais simples, que a gente consegue facilmente verificar que, de fato, isso aqui é verdade para todo n maior ou igual do que 1. Então, como isso aqui é verdade para todo n maior ou igual do que 1, a gente conclui o que a gente queria, que isso aqui é verdade para todo n maior ou igual do que 1. Ou seja, a sequência decrescente. Você pode ver a sequência como, tipo assim, o n vale 1, n vale 2, e tipo, fica um deles, depois o n, aí dá pra ver decrescente. Não, mas aí você está verificando para alguns casos, né? O que te garante para que isso vai continuar acontecendo para todos os valores infinitos de n? Oi? Tá, mas beleza, você verificou essa ordem para os primeiros. Aí você teria que continuar verificando que isso vai continuar acontecendo. Aí, se você fosse verificar dessa forma, você ia ficar para sempre verificando, para todos os valores infinitos de que n pode assumir. Então, tipo assim, não é porque isso aí é muito enganador. Por exemplo, nesse caso, de fato, é verdade. Mas pode ser que... Pode acontecer de ter um caso que você verifique os primeiros e você verifique que de fato está acontecendo, e aí você já assuma que vai valer para sempre, mas na verdade quando vai chegar lá na frente e ele vai começar a crescer, por exemplo, sabe? Quer ver? Por exemplo, se eu pegar aqui a sequência AN igual a... Pensar aqui... Se for calcular aqui, por exemplo,
for calcular A1, vai ser o quê? Vai ser 1 menos 20 mais 100, que vai dar 81. Se for calcular A2, vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. 4 menos 40 mais 100, que vai dar igual a 50. Não, 50 não, vai dar 64, né? 64. Eu vou calcular A3, eu vou obter 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 60 mais 100 igual a 49. Aí, e se você for calculando até o termo A10, você vai ver que ele vai estar sempre decrescendo, sabe? Aí você pode falar assim, nossa, eu já calculei os 10 primeiros e eu vi que está decrescendo. Mas acontece que a partir do A11 ela começa a crescer e ela vai para mais infinito. Então, assim, aí o que eu quero concluir é que, tipo, você verificar para alguns termos pode ser enganador, sabe? Inclusive, você pode ter uma sequência que você verificar para os primeiros 3 milhões de termos, você vai ter aquela decrescente, mas aí a partir do termo 3 milhões, ele começa a crescer. Então, assim, é só para poder dizer que você não pode confiar exatamente nisso. Então, você tem que pegar e arrumar uma maneira genérica de você conseguir verificar para qualquer que seja o valor de n. Então, eu estou fazendo de uma forma genérica, que aí eu verifiquei, eu cheguei numa situação onde eu pensei assim, não importa qual seja o valor de n que eu botar aqui maior ou igual do que 1, isso aqui sempre vai ser verdade. Então, logo, isso aqui sempre é verdade, seja qual for o valor de n. Então, eu mostrei que para qualquer... Eu consegui mostrar que para todos os infinitos possíveis valores de n, isso vai ser verdade. Então, eu não verifiquei apenas para alguns, eu consegui arrumar um jeito de verificar para todos. Então, vamos ver uma outra definição. Uma sequência AN, ela é limitada superiormente. Isso aqui, meio que o nome já até diz o que é já, né? Que ela vai ter um limite superior, onde ela não vai poder ultrapassar. Então, ela é limitada superiormente se existir um número m, tal que AN é menor ou igual do que m, para todo n maior ou igual do que 1. Então é como se eu tivesse um teto, né? Tipo assim, ela nunca vai passar desse m aqui. Então, se por acaso existir algum m, a gente fala que a sequência ela é limitada superiormente. E de forma análoga, a gente fala que a sequência ela é limitada inferiormente se existir um número m também, de modo que a sequência sempre vai ser maior ou igual do que esse m, ou seja, ela nunca vai decrescer abaixo desse m, ela sempre vai ser maior ou igual do que esse mzinho aqui, para qualquer n maior ou igual do que 1. E caso ela seja limitada tanto superiormente quanto inferiormente, a gente fala que a sequência ela é limitada. Então, assim, ela tem um limite ali que ela só vai conseguir oscilar dentro daquele limite, tanto para cima quanto para baixo. E olha só, a gente pode ter uma sequência que é limitada ou superiormente ou inferiormente, mas não é limitada no sentido geral, que ela pode ser limitada inferiormente, mas não ser limitada superiormente. Por exemplo, a sequência AN igual a N, né? Ela vai ser sempre maior ou igual do que zero. Então, ela é limitada inferiormente. Mas ela não vai ser limitada superiormente, né? Porque ela não tem nenhum número que ela seja sempre menor do que aquele número. Porque esse n aqui vai ficar
sempre crescendo e vai para mais infinito. Agora, já a sequência AN igual a N sobre N mais 1, ela é limitada, porque observa que eu tenho N sobre N mais 1. Primeiro que isso aqui sempre vai ser um número positivo, né? Já que o N é sempre maior ou igual do que 1. Então, isso aqui sempre vai ser maior do que 0. E além disso, ó, como eu tenho aqui no numerador um número menor do que o que eu tenho no denominador, então isso aqui vai ser sempre menor do que 1. Então ela é limitada inferiormente por 0 e ela é limitada superiormente por 1. E aí nós temos um teorema, que é o teorema da sequência monótona. Se a sequência ela é monótona e além disso ela é limitada, então ela vai convergir. Então se ela é monótona e ela é limitada, não tem escapatória, ela vai ter que convergir para algum lugar. Então, por exemplo, se eu tiver uma sequência aqui, né, que ela é limitada entre 0 e esse m aqui, e ela é monótona, ou seja, ela tá crescendo, ela vai ter que chegar a algum lugar que ela vai parar. No máximo, ela vai chegar no m aqui, mas nesse exemplo que eu desenhei aqui, ela vai parar no L, ela nunca vai ultrapassar o L aqui. Então vamos investigar agora uma sequência definida pela relação de recorrência, onde o primeiro termo é igual a 2, e aí você vai obter os próximos termos fazendo o termo anterior somado com 6 e dividido tudo por 2. Então, por exemplo, ó, eu tenho que o A1 é igual a 2. O A2 vai ser quanto? O A2 vai ser igual a... O A2 vai ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por o termo anterior, que é 2, mais 6. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por 8, que vai ser igual a 4. O A3 vai ser igual a meio, vezes o termo anterior, que é 4, somado com 6. Isso aqui vai dar igual a meio, multiplicado por 4 mais 6, que é 10. Isso aqui vai dar igual a 5. Agora ver o A3, o A4. O A4 vai ser igual a meio. O termo anterior, que é 5, somado com 6, que vai ser igual a meio, multiplicado com 11, que vai ser igual a 5,5. Agora calcular mais um termo, o A5. O A5 vai ser igual a... O A5 vai ser igual a meio, multiplicado pelo termo anterior mais 6, então vai dar 5,5 mais 6, que é igual a meio multiplicado por 11,5, que é igual a 5,75. Beleza, então parece que ela está crescendo, mas assim, né, não tem nenhuma garantia que ela vai chegar a algum momento e vai começar a diminuir, né? Não sei. Mas vamos tentar descobrir aqui se a gente consegue... A gente vai tentar concluir se ela é monótona e vai tentar descobrir se ela é limitada. Então vamos lá. A gente sabe que a n mais 1 é igual a 1 sobre 2 multiplicado por an mais 6. A gente vai verificar
a gente já verificou que o A2 é maior do que o A1. Agora, olha só. Suponha que a n mais a n é maior do que a n menos 1. A n mais 1 é igual a 1 sobre 2 vezes a n mais 6. Isso aqui é maior. Então, olha só, como o AN, a gente está supondo que o AN é maior do que o AN menos 1, então eu posso, e aqui o AN aqui está multiplicando com o número positivo, então isso aqui vai ser maior do que 1 sobre 2 AN menos 1 mais 6. Essa desigualdade aqui, ela é verdade porque a gente está assumindo que isso aqui é verdade. Isso aqui é exatamente a definição do nosso AN. Ou seja, se eu assumir que o AN é maior do que o AN menos 1, eu consigo, a partir disso, concluir que o AN mais 1 é maior do que o AN. Então, assim, se eu provo que o AN é maior que o AN menos 1, então eu já consigo, a partir disso, concluir que o AN mais 1 é maior do que o AN. Vocês conseguem perceber que isso aí é o suficiente para concluir que isso aqui vai ser verdade isso aqui vai ser maior do que isso para todo N? Porque, olha só, a gente já sabe que o A2 é maior do que o A1. A gente calculou aqui, né, que o A2 vale 4 e o A1 vale 2. Então, o A2 é maior do que o A1. Então, isso eu sei. Então, olha só. Se o A2 é maior do que o A1, então, usando esse argumento aqui, a gente consegue concluir que o A3 é maior do que o A2, concorda? Então, que a gente viu aqui, né, que a gente conseguiu argumentar que sempre que o AN é maior do que o AN menos 1, a gente consegue, a partir disso, concluir que o AN mais 1 é maior do que o AN. Então, logo, né, usando esse argumento aqui, se o A2 é maior do que o A1, a gente consegue concluir que o A3 é maior do que o A2. Então, aqui é no caso aqui o 2 aqui está sendo igual ao N, né? Então aqui eu tenho o 2N, aqui eu tenho o 2 menos 1, aqui eu tenho o 2 mais 1. Então, a partir disso, a gente consegue concluir que isso aqui é verdade. Mas, se isso aqui é verdade, né, que a gente já concluiu, então, usando o mesmo argumento que isso aqui, a gente conclui que o A4 é maior do que o A3. E se isso é verdade, a gente conclui que o A5 é maior do que A4. E assim sucessivamente. Então, ou seja, a gente consegue concluir que isso aí vale para todos os valores de n. Então, a gente conclui que a n mais 1 é maior do que a n para todo n maior ou igual do que 1. O que eu acabei de fazer aqui é chamado de prova por indução. Vocês já ouviram esse termo alguma vez na vida? Isso aqui é uma técnica de demonstração na matemática que é utilizada para poder provar muitas coisas. Então, normalmente, de forma geral, né, você verifica que a propriedade ela vale para um certo valor de n, e aí, beleza. Aí eu verifiquei, por exemplo, eu verifiquei que vale para n igual a 1. Por exemplo, para n igual a 1, eu verifiquei que a n mais 1 é maior do que a n, né? Se n for igual a 1, isso aqui vai ser exatamente isso aqui. Aí eu fui lá e verifiquei, beleza, é verdade.
Aí você pega e assume que é verdade para n, para n menos 1, e verifica que vale para n. Então, se você consegue, a partir disso, concluir que vale para isso, então essas duas verificações, ou seja, que vale para isso aqui, e que dado que isso aqui é verdade, isso aqui vale, se eu conseguir provar essas duas coisas, eu consigo concluir que vale para qualquer valor de n. Então, logo a gente concluiu, por indução, que essa sequência ela é crescente. Beleza. Agora vamos tentar mostrar que essa sequência ela é menor, ela sempre vai ser menor do que 6. E vamos usar o mesmo argumento. Ó. Primeiro a gente verifica que o primeiro termo é menor do que 6. Ok. Agora, assuma que a n é maior ou é menor do que 6. Então, olha só. A n mais 1 é igual a 1 sobre 2 multiplicado por a n mais 6. Mas aí a gente está assumindo que o AN é menor do que 6. Então, isso aqui vai ser menor do que 1 sobre 2 multiplicado por 6 mais 6. Já que o AN é menor do que 6. Isso aqui é exatamente igual a 6. Então, ou seja, assumindo que o AN é menor do que 6, eu consigo concluir que o próximo também vai ser menor do que 6. Então, ou seja, ele nunca vai ultrapassar o 6. E essa sequência, então, ela é crescente, ela é limitada superiormente, e claro que ela é limitada inferiormente, já que ela é sempre positiva. Então, logo nós temos uma sequência, a n é monótona, e limitada. E a gente viu aqui, com o nosso teorema, que toda sequência monótona limitada é convergente. Então, como nós conseguimos provar que essa sequência n ela é monótona e limitada, então concluímos. E, portanto, pelo teorema, ela converge. Ela converge. Então, existe um limite. Que, a princípio, o teorema ele não fala qual é o limite, eu só sei que ele existe. Ele existe e é tudo que eu sei. Então, eu vou chamar esse limite que eu não conheço de L. Seja L igual ao limite de AN quando N vai para mais infinito. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale o limite de AN mais 1 quando N vai para infinito? Eu sei que o limite de AN é igual a L. Quanto que vale o limite da sequência AN mais 1? Por exemplo, ó, se
AN é igual a 1 sobre N, quanto que vale esse limite? Alguém sabe? Zero. Quem é a N mais 1? A N mais 1 é igual a 1 sobre N mais 1, certo? Quanto que vale o limite de AN mais 1? Vale zero também, né? Então, assim, na verdade, quando você faz o AN mais 1, olha só. Se você for escrever os primeiros termos da sequência AN, o que vai ser? Os primeiros termos da sequência N vai ser 1 sobre 1, que vai dar 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, e assim por diante. Agora, a sequência AN mais 1, quem vai ser o primeiro termo? 1 sobre 2, e depois? 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, e assim por diante. Então, olha só. Os termos da sequência, né? A sequência AN, a sequência AN mais 1, a única diferença é que eu cancelei o primeiro termo. Mas você concorda que se eu removo o primeiro termo, isso não vai influenciar para onde que uma sequência está indo. Se a minha sequência aqui está indo para zero, remover o primeiro termo da sequência não vai mudar para onde que ela vai continuar indo para zero, concorda? Então, por isso que se o limite da sequência AN ela é igual a L, então o limite da sequência N mais 1, a sequência N mais 1 vai ser simplesmente a sequência N removendo o primeiro termo. Então, o limite dessa sequência aqui resultante, ela vai ser igual ao mesmo L. Então, beleza. Então, a gente sabe que isso aqui é igual a L, né? Tipo assim, L é um limite que eu sei que existe, mas eu não sei quanto é que vale. O meu objetivo é encontrar o valor dele. E a gente está observando aqui, né, que se eu substituo a N aqui por N mais 1, o limite vai continuar sendo o mesmo L. Mas a gente sabe que o AN mais 1... na nossa sequência aqui, ele é igual a 1 sobre 2 vezes AN mais 6. Então, ou seja, eu posso substituir isso aqui nesse limite, e eu obtenho que o limite, quando n vai para mais infinito, de 1 sobre 2 vezes AN mais 6, que é o valor de AN mais 1, isso aqui é igual a L. Mas olha só, desenvolvendo esse limite aqui, né? Esse limite aqui vai ser igual a... eu posso passar esse limite aqui para dentro. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o limite, quando n vai para infinito, de AN mais 6. Isso aqui é igual a L. Mas a gente sabe que... Quanto é que vale isso aqui? Quanto é que vale o limite de AN quando n vai para infinito? A gente está assumindo que isso aqui vale L, né? Então eu posso substituir isso aqui por L. Então eu vou ter que 1 sobre 2 vezes L mais 6 é igual a L. E agora eu tenho uma equação em L que eu posso resolver, né? Então eu tenho que meio vezes L passando para o lado de cá vai ficar meio L. Então eu vou ter que 1 sobre 2L
Que vai ficar L menos a metade do L, que vai dar metade do L. No lado de cá eu vou ter meio vezes 6, que vai dar 3. Então eu pego agora esse 2 aqui e passo para cá multiplicando, e eu obtenho que o L é igual a 6. Então olha que legal, eu consegui encontrar o limite. Então, ou seja, a sequência que eu defini lá nesse meu exemplo, o limite dela é igual a 6. Então primeiro eu provei que o limite existe, e depois eu utilizei a existência do limite para poder encontrar quem é o limite, que é igual a 6.